Jonas capítulo 2, vamos ler, irmãos, a passagem do verso 1 ao verso 10. Leia comigo, leia com fé a palavra do Senhor, que diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou. A todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse eu: Lançado estou diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Irmãos, antes de observar um pouco mais de perto com vocês o capítulo 2, eu queria fazer duas observações a título de introdução. Em primeiro lugar, é que esse capítulo, ele demonstra Jonas sendo tragado e vomitado por um peixe. Eu falo esse capítulo porque, de fato, o texto diz que Jonas foi tragado no capítulo 1, versículo 17, mas na Bíblia hebraica, o capítulo 2 começa no versículo 17 do capítulo 1. Então, algo que nós precisamos lidar aqui logo de cara é: isso aqui é um texto histórico ou isso aqui é uma parábola? Isso aqui é literal ou é simbólico? Os irmãos devem saber que muitas pessoas tratam esse livro como sendo uma parábola, uma espécie de uma história fictícia que comunica alguma verdade de cunho moral ou espiritual. Então é importante, irmãos, lembrar que no segundo livro dos Reis, no capítulo 14, verso 25, Jonas, ele é mencionado como um personagem histórico, como um homem real. E as parábolas, elas não utilizam pessoas históricas. Segundo lugar, é que o Senhor Jesus tratou essa história como sendo real e literal. Ele se referiu a Jonas como um personagem histórico. Ele inclusive falou do arrependimento dos ninivitas como base do julgamento que os judeus incrédulos um dia iriam sofrer. Então não teria sentido algum Jesus tratar dessa maneira se referisse a um evento que nunca ocorreu. Portanto, nós retratamos esse evento aqui como histórico, nós retratamos esse texto aqui como sendo um milagre. Se os irmãos forem estudar, eu até pensei em trazer isso, mas eu acredito que nós gastaríamos muito tempo. Mas os irmãos podem ler até na literatura secular histórias de pessoas que foram tragadas por peixes. Há algumas histórias nesse tipo que os irmãos podem estudar a título de curiosidade. Mas de fato o que nós temos aqui é um milagre, e nós que cremos em um Deus que intervém na história, no tempo, nós não temos nenhum problema com isso. Segundo lugar, irmãos, a segunda observação é que a oração de Jonas, ela é saturada de escritura. Quase todos os versículos que nós lemos aqui, eles são ou citação, ou alusão, ou ecos de passagens do Antigo Testamento. Eu trouxe isso na forma de um slide, e eu vou pedir para expor aqui para os irmãos, e os irmãos vão observar as referências paralelas. E enquanto nós estamos lendo, procure notar isso, que o que Jonas trouxe aos seus lábios no seu maior momento de aflição foi a palavra de Deus. Então no capítulo 2, verso 2, nós lemos:
Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No Salmo 120, versículo 1, nós lemos: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Ainda no capítulo 2, verso 2, Jonas diz: do ventre do abismo gritei. No Salmo 30, verso 3, nós lemos: da cova fizeste subir a minha alma. E no 86, 13, livraste a minha alma do mais profundo da morte. No capítulo 2, versículo 3, Jonas diz: tu me lançaste no profundo, todas as tuas ondas passaram sobre mim. No Salmo 42, nós lemos: todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. No Salmo 69, as águas me submergiram, cheguei até o abismo. Jonas diz no versículo 4: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei a ver o teu santo templo. O salmista no capítulo 31 declara: eu dizia na minha pressa, estou cortado da tua presença. No Salmo 5 lemos: eu entrarei em tua casa e me inclinarei para o teu santo templo. No versículo 5 Jonas diz: as águas me cercaram até a alma, as algas se enrolaram na minha cabeça. No Salmo 69 é dito: as águas me chegaram até a alma. No Salmo 40, tirou-me de um poço de perdição, de um lamaçal de lodo. No versículo 6, Jonas declara: desci aos fundamentos dos montes, a terra me levou seus ferrolhos. No Salmo 88, tu me puseste nas profundezas da cova, sobre mim pesa a tua ira. Em Jó 38 lemos: entraste até as fontes do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo. Versículo 6, nós lemos Jonas dizendo: contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. E o salmista diz: fizeste subir a minha alma da morte. É Ele que redime a tua vida da cova. Jonas diz no verso 7: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, lembrei-me do Senhor. O salmista diz: quando dentro de mim se desfalecia o meu espírito, tu conheceste a minha vereda. Dentro de mim esmorece o meu espírito, lembro-me dos dias antigos. No versículo 7 Jonas diz: a minha oração chegou a ti no teu santo templo. O salmista diz: o meu clamor chegou à tua presença, o Senhor está no seu santo templo. No verso 8 Jonas declara: os que se apegam a ídolos vãos afastam de si a misericórdia. O salmista declara: aborreço os que se entregam a vaidades vãs, descrição dos ídolos que nada pode fazer. No verso 9 Jonas diz: mas eu com a voz de agradecimento te oferecerei sacrifício. O salmista declara: oferece a Deus sacrifício de ações de graças, oferecer-te-eis sacrifício de ações de graças. Verso 9 Jonas declara: o que votei pagarei. O salmista diz: fazei votos e pagai ao Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor. E no verso 9 nós lemos: a salvação pertence ao Senhor. E o salmista declara: do Senhor vem a salvação dos justos vem do Senhor. Então é muito belo, irmãos, notar isso. Jonas orou a palavra de Deus. Não há um pedido sequer, você notou isso? Não tem uma petição, não tem nenhuma manifestação direta de uma necessidade imediata. Tudo que nós encontramos nas palavras desse profeta se resume a adoração e consagração. E isso no momento de maior aflição da sua vida. Ler, irmãos, essas passagens em paralelo mostra que os salmos eram profundamente conhecidos do povo hebreu. Eles memorizavam os salmos estavam na ponta dos lábios deles. Há muitos intérpretes hereges e liberais que falam que os salmos foram literaturas inventadas num tempo posterior, mas nós percebemos que isso fazia parte dos lábios dos grandes homens de Deus, mostrando que os salmos se constituem em literatura inspirada, autoritativa, e que Deus veio preservando a palavra dele através de escritos e tradição oral até os nossos dias. Isso aqui, irmãos, mostra para a gente a importância de trazer a palavra de Deus à nossa mente, aos nossos lábios, em tempos de aflição. Então
Então é isso que eu queria trazer para os irmãos a título de introdução. Eu vou começar a pregar agora, tá bom? Tudo isso que eu falei foi só a introdução, então vocês tenham paciência comigo. Então, irmãos, se no capítulo 1 nós vimos Jonas dando as costas para o Senhor, no capítulo 2 o Senhor vai colocar o profeta de joelhos. E à medida que nós lemos esse capítulo, cada crente deveria se ver diante de uma pergunta: você ora? Você ora? Ou você precisa ser forçado a orar? Então é isso que nós vamos falar hoje, enquanto nós meditamos aqui nessa passagem. E eu quero, irmãos, a partir do capítulo 2, extrair 3 ensinos que vão orientar a nossa exposição aqui nesse capítulo. Então, o primeiro deles é muito simples. Alguns crentes precisam ser forçados a orar. Alguns crentes não têm uma disposição natural, alegre, pronta para buscar a Deus. E essas pessoas, elas precisam ser empurradas por Deus, como se Deus forçasse essas pessoas a curvar os joelhos diante dele. A primeira cena do capítulo 2, nós vemos Jonas no ventre desse animal 3 dias e 3 noites. E finalmente ele ora ao Senhor. Até esse momento, nós nada sabemos a respeito da vida de oração desse profeta. No capítulo 1, nós vimos ele falando com os homens, mas em nenhum momento ele falou com Deus. Você, crente, sabia que a desobediência enfraquece a vida de oração? Você sabia que o pecado drena o seu desejo de orar? Que a fraqueza, a timidez na vida de oração é o primeiro sinal do afastamento de Deus? Nós vemos isso na vida do profeta. Nós terminamos o capítulo 1 ontem, vendo ele ser jogado pelos marinheiros no mar. E nós vimos aquele milagre glorioso, que simplesmente Deus fez cessar de uma vez por todas aquela tempestade. Então os irmãos podem imaginar como é que se deu esse momento. Eu não sei se tão logo ele caiu, foi engolido logo, se o animal estava lá com a boca aberta só esperando ele cair, ou se ele caiu na água, ficou ali um tempo boiando, talvez calculando para onde ele deveria nadar. O que nós sabemos, irmãos, é que de repente tudo se escureceu e Jonas se vê em um lugar quente, de trevas, com um odor terrível. É muito interessante perceber, irmãos, nesse ponto aqui, a estratégia do narrador. No capítulo 1, quando nós lemos, a sensação é de que a narrativa é rápida. As cenas se passam, cada versículo parece narrar uma cena, um quadro diferente. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 2, a lente do narrador foca no ventre do peixe. E ele estaciona ali. É como se ele quisesse que nós sentíssemos um pouco dessa atmosfera claustrofóbica, sombria, que nós conseguíssemos interagir com Jonas, sentindo a sua confusão, a perda da noção de dia e noite, as algas presas na sua cabeça, o suco gástrico ardendo, corroendo a cor da sua pele. E foi, meus irmãos, nessa sepultura marítima que finalmente o profeta resolveu lamentar em oração. Ele agora sabe que Deus é Deus. O Senhor fez uma coisa simplesmente extraordinária. Ele percebeu que os desígnios de Deus são inescapáveis. Ele não tinha mais nada o que fazer. Ele não tinha mais como resistir. Ele não tinha para onde fugir. Ele estava completamente nas mãos de Deus. E quando, meus irmãos, nós nos vemos numa situação dessa, o que podemos fazer a não ser orar? Jonas, ele tem uma forte convicção sobre quem está por detrás de tudo que aconteceu com ele. No versículo 3, por exemplo, olhe comigo, ele diz assim: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. No capítulo 1, nós vimos que foram os marinheiros que o jogaram na água. Mas no capítulo 2, ele está dizendo: foi o Senhor
Foi o Senhor. E ele, irmãos, vê a si mesmo como se fosse uma espécie de um cadáver vivo. Ele encara a sua própria condição como se ele estivesse sepultado no fundo do mar. Mas é nesse ambiente de uma morte simbólica que ele deixa de fugir de Deus para finalmente se voltar para Deus. Meus irmãos, algumas pessoas precisam ser colocadas em situações nas quais elas são forçadas a orar. No dia 10 de março de 1748, houve uma grande tempestade no Oceano Atlântico. E a bordo de uma embarcação estava um jovem muito perverso. Ele era conhecido por ser um beberrão, imoral, e que, com tantos pecados, ele ainda acrescentou a eles o fato de ser traficante de escravos. E eles estavam ali naquela tormenta, lutando contra as ondas, a tempestade, tentando tirar a água que estava invadindo o navio. E no meio de toda aquela aflição, esse jovem perverso se desesperou, dizendo assim: se nós não conseguirmos tirar a água daqui de dentro, que Deus tenha piedade de nós. E foi a primeira vez que ele pronunciou o nome de Deus, clamando por socorro. E por um milagre divino, não houve naufrágio naquela noite. E a partir de então, aquele jovem perverso passou a todos os dias falar com Deus. E esse homem, meus irmãos, ele se tornou um dos grandes pregadores do século XVIII. Ele é o John Newton. Ele escreveu uma centena de hinos. O mais conhecido deles é Amazing Grace, Preciosa Graça de Jesus. Mas esse homem, antes de ser tornado um arauto de Deus, ele teve de ser forçado a orar. Meus irmãos, um coração que não ora nunca é um bom sinal. Orar significa interagir com o Senhor, abrir o nosso coração para Ele. É o humano se conectando ao divino, é o temporal se colocando diante do eterno. E se você não ora, você está numa condição deplorável do ponto de vista espiritual. Talvez você não seja um convertido, porque os não convertidos, eles não sentem necessidade de falar com Deus do profundo do coração. Ou talvez você seja uma pessoa tão distante de Deus, que não há lugar na sua vida para confiar, para se relacionar com Ele. E há aqueles que não oram porque são apóstatas. São pessoas que um dia conheceram a verdade cristã, que reivindicaram serem parte do povo de Deus, que até falaram a palavra de Deus para as pessoas, mas elas simplesmente desistiram de tudo e agora tratam como falso tudo aquilo que um dia aprenderam. Mas o que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa história, é que se você é um crente verdadeiro em Jesus e não está orando, o Senhor vai criar situações nas quais você será forçado a orar. Deus vai te colocar de joelhos. Afinal de contas, uma oração forçada é melhor do que oração nenhuma. Uma vez eu conversei com um pastor, e ele me confidenciou que ele estava vivendo em um pecado oculto. E ele já estava carregando aquele pecado com ele durante muitos anos. E aquele pecado, depois de tanto tempo de prática, foi desfigurando a sua alma. E ele não encontrava mais lugar na sua vida para orar ao Senhor. E ele disse que tudo isso mudou num dia que ele sofreu um acidente, que quase lhe tomou a vida. E a partir daquele momento, ele voltou a orar. E o Senhor o renovou. Isso, irmãos, é graça de Deus. Doenças, lamentos, sofrimentos trazem pessoas à oração. Desilusões na carreira, com o casamento, com filhos, desilusões consigo mesmo, na própria carreira, dívidas, assaltos, perdas. O fato é que de uma forma ou outra, o Senhor vai lhe fazer orar. Tem aquela canção que diz que o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. E tem alguns crentes que precisam redescobrir essa lição. Então, irmãos, esse é o primeiro ensino que nós depreendemos da passagem. Alguns crentes precisam ser forçados a orar. O segundo ensino é esse. Nós podemos orar em qualquer circunstância. Nós podemos orar até mesmo
nas profundezas. No versículo 1 nós lemos: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Então ele estava em algum lugar do mar Mediterrâneo, num ventre de um peixe, distante do Senhor, mas ele orou, e o Senhor ouviu. Na parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, é dito lá no versículo 20, que o jovem esbanjador vinha de longe, quando o pai o viu. Isso, irmãos, é muito maravilhoso, porque nós temos um Deus que nos enxerga mesmo quando nós estamos distante dele. Nós temos um Deus que está olhando para nós, que é capaz de nos ver, mesmo quando nós estamos tentando nos afastar dele. E como nós vimos aqui, a oração do profeta é uma compilação dos salmos. Quando ele foi esmagado pelas circunstâncias, o que brotou dele foi a palavra de Deus. E é isso, meus irmãos, que nos sustenta no dia mau. Aliás, essa é uma lição preciosa que todos nós precisamos aprender. Nós temos que aprender a guardar a palavra de Deus no coração, para nós não sermos, irmãos, destruídos, para nós não esmorecermos no dia em que nós fomos peneirados, no dia em que nós fomos lançados no profundo do abismo. No capítulo 2, versículo 7, ele fala assim, ainda nesse tema de ser ouvido: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele estava longe de Deus geograficamente, mas ele percebeu que a oração poderia reaproximá-lo do Senhor. Ele percebeu que a oração era o único modo, era a única ferramenta que poderia atravessar aquele oceano e chegar até as mansões celestiais. Enquanto eu estava meditando nisso, eu lembrei da canção do Estênio Marcius, Passageiro Acidental. Quem não conhece essa canção, pode ficar como tarefinha de casa para você essa noite, ouvir essa canção. No meio dela ele diz assim: mas eu lembrei de ti, fiz minha oração, que atravessou milhões de léguas submarinas e chegou à tua presença. Então Deus ouve, irmãos, a oração. Mesmo aqueles que estão distante dele, mesmo aqueles que pecaram contra ele, mesmo aqueles que estão sem falar com ele há muito tempo, o Senhor ouve, se você elevar seu pensamento a ele de todo o coração. No versículo 8, nós temos aqui um belo jogo de palavras que infelizmente não aparece na língua portuguesa, mas ele diz assim no versículo 8: os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. A expressão aqui, que foi traduzida como idolatria vã, é uma palavra hebraica chamada revel, enquanto misericordioso é Hesed. E aqui é um jogo de palavras. Revel é a palavra que aparece em Eclesiastes, que traduz aquilo que é vão, aquilo que é vazio, aquilo que é traduzido nas nossas versões como vaidade, aquilo que é fumaça, efêmero, passageiro, que parece ter conteúdo, mas quando você chega próximo, você não vê nada simplesmente. Então o escritor sagrado aqui está descrevendo esse tipo de vida. Uma vida distante de Deus é revel, é vazia, é distante, é sem conteúdo, parece trazer alguma coisa que dá sentido, mas simplesmente deixa o seu coração esfacelado. Não tem nada que junte todas as partes que estão quebradas dentro de você. Mas existe o Hesed de Deus, que tem a ver com o amor bondoso, o amor pactual, aquele amor que no Novo Testamento nós chamamos de ágape, esse amor incondicional, que Deus nos ama por causa de si mesmo. Então o salmista aqui, funcionando pelo menos como salmista, Jonas, ele está trazendo essa mensagem gloriosa para a gente. Nós, irmãos, temos que permanecer debaixo do Hesed de Deus.
Nós podemos viver uma vida cristã que nós nos afastamos do Senhor de tal maneira a sermos confundidos com pagãos, adotando formas de vida, buscando satisfação em coisas e pessoas, achando que isso pode preencher o vácuo que existe na nossa alma. Mas o salmista aqui está nos conclamando a nos voltar para a misericórdia de Deus. Então, quando nós lemos aqui, a pergunta que fica para todos nós é essa: onde é que nós estamos no nosso relacionamento com o Senhor? Nós estamos próximos? Nós estamos distantes? Há pessoas, meus irmãos, que estão dentro das igrejas semana após semana, mas estão a milhares de quilômetros de distância de Deus. Mas ao ler essa história hoje, nós aprendemos que há um caminho de volta para todo o estrago que foi feito pelo pecado. Não importa o que você fez, não importa como você está vivendo, o que importa é que você hoje pode ser reconciliado com Deus. E o caminho é esse: você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a falar com Deus. Você precisa permitir que a palavra bendita do Senhor volte a nutrir o seu coração. E se você deixar, se você permitir que o Espírito Santo de Deus aplique, implante a palavra no seu coração, você vai começar a sentir os seus nervos espirituais ganhando força novamente, e você vai em direção ao Senhor experimentar um novo relacionamento com Ele. Mas tudo começa com oração. E Deus nos ouve em toda e qualquer circunstância. Esse é o segundo ensino da passagem. O terceiro, irmãos, é este: o arrependimento não anula a missão. No versículo 9, nós lemos assim: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, no versículo 9, irmãos, Jonas ele faz uma espécie de reconsagração. Ele diz aqui que a salvação pertence ao Senhor, e esse é o coração do livro. Nós poderíamos dizer que esse versículo é a síntese de toda essa história. E eu percebo aqui, irmãos, que ele está falando tanto da sua condição, quanto da condição daquelas pessoas às quais ele foi chamado a pregar. A salvação pertence ao Senhor, no sentido de que Deus era todo poderoso para tirá-lo do ventre daquele peixe e renová-lo. Mas ao Senhor também pertence a salvação, no sentido de que Deus pode salvar quem Ele quiser, inclusive os infames ninivitas, a quem esse profeta tanto odiava. E depois, irmãos, que ele reconheceu isso, depois que ele se reconsagrou ao Senhor, ele se permitiu ser quebrantado pela verdade de Deus, esse homem ele estava pronto para sair da clausura e retomar a sua missão de missionário. E é isso que nós vemos no versículo 10, quando diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Eu sempre fico fascinado, irmãos, com as passagens bíblicas nas quais Deus fala a criação. E a criação reage como se ela tivesse raciocínio, como se ela tivesse capacidade mental de receber uma ordem, de processar uma ordem e cumprir uma ordem, como se fosse um ser humano. Então eu me encanto, por exemplo, Jesus lá no barco e diz: cala-te, emudece, e simplesmente tudo fica em silêncio. E aqui Deus está falando com um animal, Deus está falando com um peixe, e ele prontamente obedece ao Senhor. Seria isso aqui uma espécie de uma ironia, ou talvez uma ironia não planejada por Jonas, esse registro? Ele, sendo um homem salvo, servo do Senhor, não quis ouvir a voz de Deus, mas nós temos um peixe que obedece a Deus prontamente. Ele agora, irmãos, estava pronto para retomar sua missão, tanto espiritualmente como geograficamente. Ele estava se reconectando ao plano de Deus. A história vai recomeçar. Nós veremos amanhã que ele não é perfeito, ele nem é o maior de todos os profetas, mas o seu arrependimento é genuíno. O arrependimento dele é verdadeiro, mas não é perfeito.
Eu até diria que isso é mais ou menos como a nossa obediência ao Senhor. Ela é real, mas ela não é perfeita. E o restante da história vai demonstrar para os irmãos esse fato. Mas o que nós aprendemos, irmãos, aqui no final do livro e no início do capítulo 3 é esse princípio. O arrependimento não anulou a missão. No capítulo 3, versículo 2, nós vamos olhar mais de perto amanhã. Deus fala com ele dizendo o seguinte: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Então ele tinha que retomar a sua vocação. É como, irmãos, é como se Deus quisesse dar uma lição para um profeta. Antes de comunicar a respeito da graça de Deus, ele tinha que ter uma experiência com a graça de Deus. Ele precisava ser quebrado antes de ser enviado. Isso aqui, irmãos, traz uma lição muito importante para todos nós que estamos hoje do outro lado da história. Talvez você falhou com o Senhor. Você deixou de cumprir a sua missão. Talvez você tenha falhado como pai, tenha falhado como marido, tenha falhado como esposo, tenha falhado como crente. Mas o ponto que essa história traz aqui para a gente é este: você já se arrependeu? Você já curvou o seu joelho diante do Senhor? Você já clamou por perdão dele? Se você já fez isso, aceite o perdão de Deus e retome a sua missão. O fato do Senhor ter te perdoado não dispensa você da comissão que Ele lhe deu. Você precisa retomar a vida. Você é responsável por todas aquelas coisas que Deus lhe confiou. Portanto, retome a sua missão, para você viver uma vida que agrade ao Senhor. Então, meus irmãos, essa aqui é uma singela exposição do texto. Amanhã nós vamos continuar no capítulo 3. Mas antes de encerrar, eu queria trazer 3 palavras finais para a igreja, e depois nós vamos orar ao Senhor. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir àquelas pessoas que não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo ainda. E queria lhe dizer que essa história tem uma mensagem muito importante para a sua vida e para a sua experiência. A condição de Jonas, isolado, em trevas, sem esperança, ela ilustra a vida das pessoas que não se converteram a Jesus Cristo. Essas pessoas também estão longe de Deus. Essas pessoas também estão em trevas morais e espirituais. Essas pessoas, elas estão vivendo um tipo de vida na qual elas não têm esperança alguma na hora da morte. E o incrível é que essas pessoas não se sentem assim. Elas vivem uma espécie de ilusão existencial. Elas acham que estão bem, elas acham que estão felizes, elas pensam que tem tudo que necessitam para ter uma vida plena, mas a alma dessas pessoas está faminta. Mas hoje, você pode experimentar uma reversão na sua história. Você pode clamar a Deus assim como Jonas fez. Você pode pedir por perdão dos seus pecados. Você pode rogar por uma nova vida. Se você de todo o seu coração confiar que a morte de Jesus foi um pagamento pelos seus pecados, que quando ele estava sendo pendurado naquela cruz, ele estava recebendo a sua condenação, você terá vida eterna. Você será perdoado. Você será trazido das trevas para a luz. Nós acabamos de ler aqui no versículo 9: a salvação pertence ao Senhor. Você não pode alcançar a salvação com seu esforço. Você não pode alcançar com a sua religiosidade. Você não pode alcançar com atos de bondade, com elevação interior. Nós só podemos receber a salvação quando nós nos colocamos na mesma posição de Jonas. Nós não temos nada, nós não podemos fazer nada, nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Nós dependemos exclusivamente de um ato de misericórdia de Deus, de nos trazer da perdição, da morte espiritual para uma nova vida. Então dê esse passo de fé hoje. Eleve o seu pensamento para o alto, aí onde você está sentado, e diga: Senhor, eu quero essa salvação. Eu quero esse perdão de pecados. Eu quero essa nova vida. Me salva, me transforma. E se você fizer isso, Deus vai colocar o Espírito Santo no seu coração e tudo vai se fazer novo. Entregue a sua vida, portanto,
ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu queria me dirigir à igreja. Nós já trouxemos muitas lições para os irmãos ao longo do capítulo 2, mas no final eu queria trazer uma que se conecta mais com a nossa conferência. Essa história nos recorda que a nossa missão continua. Depois da salvação, a missão prossegue. Meus irmãos, o Senhor nos remiu, Ele nos fez reviver, e Ele nos encarregou de um santo dever, o de pregar o arrependimento em todos os lugares e circunstâncias. A igreja do Senhor Jesus, ela não avança a partir de proclamadores perfeitos, mas por meio de arautos restaurados. Deus não está procurando heróis, o Senhor está procurando crentes obedientes. O Senhor não está procurando pessoas fortes, Ele está requerendo pessoas dependentes. Ele não necessita dos brilhantes desse mundo, Ele apenas requer pessoas dispostas. A salvação, meus irmãos, pertence ao Senhor, mas o dever de anunciá-la é nosso. O pastor John Piper, ele está muito correto quando ele afirma que todo o trabalho missionário começa com adoração. É isso que nós vimos aqui no capítulo 2. Jonas permitiu que a palavra de Deus o saturasse de adoração. E é isso que vai gerar nele esse comprometimento com a missão de Deus. Então eu espero que os irmãos tomem isso como sendo um ensino da parte de Deus. Nós temos que permitir, irmãos, que o nosso coração seja cheio da verdade de Deus, até que tudo aquilo que saia de nós seja o bom tesouro, até que os interesses do reino de Deus venham se sobrepor aos nossos interesses temporais, e que a nossa maior alegria seja a de ver o nome de Deus sendo proclamado em todo lugar, até mesmo naquelas pessoas que nunca ouviram falar dele. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos fazer da proclamação o tema das nossas orações. Vamos começar a clamar por isso. Vocês acham que Deus vai se negar a ouvir esse tipo de oração? Se nós começarmos a curvar o nosso joelho clamando: Senhor, salva. Senhor, expande o teu nome. Senhor, faça-se a si mesmo conhecido. Esse mundo vai ser melhor, Senhor, se as pessoas crerem em Ti. Esse mundo vai se tornar mais belo se as pessoas crerem. A minha família vai se tornar uma família melhor se aqueles que ainda não creram se converterem a Ti. Eu tenho certeza, meus irmãos, que se nós começarmos a orar dessa maneira, o Senhor vai ouvir essa oração. E por fim, assim como Jonas desceu às profundezas, o Novo Testamento mostra que teve uma outra pessoa que desceu a profundezas ainda maiores do que aquela que Jonas foi submetido. Jonas foi lançado ao mar. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi lançado no abismo da morte para nos salvar. Em Lucas capítulo 12, versículo 40, o Senhor Jesus vai utilizar o evento de Jonas como sendo uma espécie de ilustração da sua própria obra. Ele disse lá: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então nós podemos ver, irmãos, no sofrimento de Jonas, uma pequena ilustração do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. A dor interna, a angústia, tudo aquilo que o nosso Salvador padeceu enquanto estava pendurado na cruz, foi infinitamente mais intenso do que as dores que Jonas experimentou no ventre do peixe. Foi o Senhor Jesus que disse: Deus meu, por que me desamparastes? O Senhor Jesus sofreu trevas, Ele experimentou a morte, o rigor, a dor, a amargura de morrer, mas ao terceiro dia Ele voltou à vida. A morte não teve poder de mantê-lo no cárcere. E é por isso, meus irmãos, que diante desse Salvador maravilhoso, que foi ferido por nós, que foi levantado e exaltado por nossa causa, a única resposta que nós podemos oferecer hoje é adoração. Adore ao Cordeiro que desceu mais fundo do que Jonas desceu. Adore ao Cordeiro que subiu da morte, para que um dia nós pudéssemos subir aos céus
herdando novos céus e nova terra. Exalte Jesus Cristo, porque Ele salva, restaura e envia. E que isso enche o nosso coração de alegria essa noite. Que todos nós saiamos aqui hoje dizendo: a salvação pertence ao Senhor e nós pertencemos a Ele. E é isso que dá sentido, irmãos, a nossa vida nesse mundo e no mundo vindouro. Que Deus abençoe os nossos corações e que a palavra de Deus habite ricamente todos nós. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, te agradecemos por meditarmos nesse texto tão maravilhoso, pelas lições gloriosas que o Senhor nos ensina através da experiência desse profeta. E te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, que é maior do que Jonas, que sofreu morte, mas ressuscitou, e que hoje está vivo à tua destra, intercedendo por nós, sendo o nosso advogado. Nós te agradecemos por ele, Senhor, e nós te louvamos e pedimos que essa mensagem gloriosa de que a salvação pertence ao Senhor venha inspirar os nossos corações essa noite, nos despertar e nos fazer pessoas comprometidas em fazer o teu nome conhecido em todo lugar. Pedimos isso para a tua glória, no nome de Jesus. Amém.